Imagina só, no lugar mais profundo e escuro do nosso planeta, alguma coisa gritou. Foi um som tão poderoso, mas tão poderoso, que atravessou o oceano inteirinho e acabou sendo captado por sensores militares que eram ultra secretos. Durante anos, ninguém fazia ideia do que era aquilo. E a verdade é bem mais estranha do que qualquer monstro que a nossa imaginação pudesse criar. E olha, isso não é ficção, não é coisa de filme. Em 1997, um som real, um rugido que veio lá das profundezas do Pacífico foi captado a milhares e milhares de quilômetros de distância. Era um som que, por tudo que a gente sabia na época, simplesmente não deveria existir. E sabe o que é mais impressionante? Quem ouviu esse grito primeiro foram sensores militares, projetados para caçar a maior ameaça da Guerra Fria, os submarinos nucleares inimigos. Essa tecnologia, o sistema SOS-WUS, era basicamente o grande ouvido da Marinha Americana no fundo do mar. Só que em 1997, esses ouvidos captaram algo completamente novo. Não era um submarino, não era uma baleia, não era nada que eles já tivessem registrado antes. E foi aí que o mistério começou. Oficialmente, o fenômeno ganhou um nome, o bloop. E foi a NOAA, a agência científica americana, que ficou com essa batata quente na mão. A tarefa de decifrar esse enigma acústico que veio do fundo do oceano. Tá, mas o que tranava esse som tão especial? Por que ele não se encaixava em absolutamente nenhum padrão conhecido pela ciência? A resposta está nas características únicas que ele tinha. Primeiro de tudo, a potência. O som era absurdamente alto. Segundo, a frequência dele era tão baixa, mas tão baixa que mal podia ser detectada. E o mais bizarro de tudo, o som durou mais ou menos 1 minuto e a frequência foi subindo bem devagarinho, como se o próprio oceano estivesse soltando um suspiro gigantesco. Agora, essa comparação aqui é fundamental para a gente entender o tamanho do mistério. Terremotos são explosões de energia curtas e grossas. Vulcões submarinos, um ruído constante, um zumbido. Até o canto da baleia azul, que é o maior animal do planeta, segue um padrão, se repete. O bloop não se parecia com nada disso. Era uma coisa única. E a energia por trás disso era monumental. O som foi detectado por sensores que estavam a mais de 5.000 quilômetros de distância um do outro. Tenta imaginar algo tão poderoso que o som atravessa um oceano inteiro. É muita força. Com as causas geológicas praticamente descartadas, os cientistas começaram a pensar com muito cuidado numa possibilidade biológica. Só que a conclusão era, bem, perturbadora. Se o bloop fosse som de um animal, esse bicho teria que ser gigantesco. Muito, mas muito maior do que qualquer coisa que a gente conhece. E foi aí, claro, que a falta de uma resposta científica abriu a porteira para a imaginação. O mistério do bloop escapou dos laboratórios e caiu direto na cultura popular, despertando lendas que estavam adormecidas há séculos. Aquelas histórias de monstros marinhos como o lendário Kraken, que assombravam os marinheiros antigamente, voltaram com tudo. Será que era possível que uma dessas criaturas míticas fosse real e estivesse finalmente dando um sinal? A internet, claro, jogou lenha na fogueira. Fóruns, teorias da conspiração, explodiu tudo. E um detalhe curioso alimentou ainda mais essa história. O ponto de origem do bloop era relativamente perto da localização fictícia de R'lyeh, a cidade submersa onde o monstro Cthulhu do escritor H.P. Lovecraft estaria dormindo. Coincidência? Ou seria algo completamente novo? Uma espécie que a ciência nunca viu, vivendo lá nas fossas abissais, um predador gigante das profundezas que a gente pela primeira vez tinha conseguido ouvir. Por anos, essa foi a pergunta que ninguém conseguia responder. Mas, enquanto o mundo todo especulava sobre monstros, a ciência continuava trabalhando, quietinha. Com o avanço da tecnologia e mais dados sendo coletados, os pesquisadores começaram a notar um padrão em sons parecidos que vinham de uma região bem inesperada do planeta. A resposta não estava na biologia, e sim na geologia. O culpado tinha um nome, Icequake, que nada mais é do que um terremoto, só que de gelo. Vamos entender como isso funciona. Pensa numa massa de gelo do tamanho de um estado. Conforme essa massa se move, racha ou um iceberg gigante se solta, a energia que é liberada é astronômica. E essa energia viaja pela água como uma onda sonora de frequência baixíssima e com uma potência absurda. Tá, mas como esse som viajou 5.000 quilômetros? A resposta está num fenômeno incrível chamado canal Sulfur.
Pensa nele como uma camada na água, uma verdadeira autoestrada para o som. Nessa profundidade específica, a temperatura e a pressão fazem com que o som de baixa frequência fique preso. Ele não consegue escapar para a superfície nem ir para o fundo. Então, ele é forçado a viajar na horizontal e consegue cruzar oceanos inteiros perdendo pouquíssima energia. E foi aí que a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Quando a NOAA comparou a assinatura sonora do Bloop com os sons de icequakes que eles tinham acabado de registrar na Antártida, a correspondência foi perfeita. A mesma subida lenta de frequência, a mesma duração, a mesma potência. Não era um monstro. Era o som do gelo se partindo a milhares de quilômetros de distância. O mistério estava finalmente resolvido. Mas sabe, o fim de um mistério é sempre o começo de uma nova compreensão. No final das contas, a história do Bloop não era sobre o monstro. Era sobre algo muito, muito maior. E isso leva a gente à verdadeira revelação. O monstro que a gente procurava não estava escondido lá no fundo. O verdadeiro monstro era a força pura, bruta e inimaginável da natureza. A realidade, nesse caso, é muito mais impressionante do que qualquer lenda. Hoje, o legado do Bloop é totalmente científico. O estudo desses sons se tornou uma ferramenta vital. Os cientistas usam esses terremotos de gelo para monitorar o derretimento das calotas polares e para entender melhor, em tempo real, os efeitos das mudanças climáticas. O Bloop foi decifrado, mas os oceanos continuam sendo nosso último grande mistério. E isso deixa a gente com uma pergunta final. Se o som de gelo quebrando pode ser confundido com um monstro colossal, que outros segredos incríveis às profundezas ainda guardam, só esperando o momento certo para serem ouvidos?